E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás com protagonista dark e muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, um jovem garoto conhecido como Jagan, que um dia enquanto estava dormindo ele acaba sentindo um cheiro estranho e quando acorda ele percebe que sua mãe está sendo sufocada por um veneno de uma centopeia e rapidamente ele começa a sufocar também, mas antes de morrer, ele consegue matar o bicho mordendo, e logo após isso seu avô acaba chegando e dá para ele uma pílula muito rara para tentar salvá-lo. Tudo isso foi um plano do clã venenoso, pois o clã da Rosa não queria se aliar com eles por serem assassinos, mas a centopeia usada foi uma das mais venenosas que existe. Com isso não se sabe se Jagan vai resistir, mas mesmo quase morrendo, ele consegue se vingar envenenando seu inimigo que fez isso tudo, e como não existe um antídoto seu avô acabou morrendo, porém ele ficou vivo e foi capturado por seus inimigos, e dia após dia ele foi torturado com todos os tipos de venenos, e com isso ele viveu um inferno, e um tempo depois ele ganhou imunidade, e por causa disso conseguiu escapar, e ele acaba descobrindo que por causa de um grande clã, que ele pensou que era aliados, foi por causa deles que sua família toda foi morta, e com isso ele está decidido que vai viver e ficar muito mais forte sem ajuda de ninguém, e se vingar de todos que massacraram sua família, e não vai descansar até que o último morra por suas mãos, e agora ele inicia sua nova jornada, como o último sobrevivente do seu clã da Rosa, com o objetivo de treinar e se tornar mais forte. E alguns anos depois ele já estava conhecido como um demônio chamado de Dragão Venenoso, onde ele é capaz de controlar todos os venenos, e com isso todos os clãs se juntaram para matá-lo, mas ele não tem medo e vai enfrentar todos seus inimigos sem piedade, e não vai parar até matar todos que estavam envolvidos na morte do seu clã e finalmente completar sua vingança. Agora nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Dom, onde ele é um assassino que estava na cidade de Chengdu. Um dia ele estava bebendo em um bar, mas acabou sendo ameaçado por um grupo de motoqueiros, e para evitar confusão ele apenas sai de perto. Só que eles acabam sequestrando uma garota, e é quando Dom mostra sua verdadeira força, matando todos eles facilmente e salvando a mulher. Após esses eventos ele retorna para seu hotel. No entanto, quando ele acorda, ele percebe que está no meio de uma floresta. Sem saber o que aconteceu, ele começa a explorar melhor para descobrir onde está. Após caminhar bastante, ele se depara com um enorme monstro, mas ele consegue fugir pulando no mar, e logo após isso ele se encontra com um grupo de pessoas que estavam batalhando. Com isso ele rouba as roupas de um dos guerreiros e se disfarça entre eles, mas ele acaba sendo atacado pelos inimigos. Por ter uma grande habilidade de luta como um assassino, ele consegue aniquilar vários deles facilmente, e esse campo de batalha é o que ele mais gosta, que é matar, mas por estarem em menos números, eles logo são encurralados e quase todos são mortos. E quando ele estava à beira da morte, ele se encontra com o esqueleto. Esse esqueleto mostra suas memórias, onde ele era um poderoso guerreiro que foi traído e com isso perdeu sua amada, e ele acaba dando seu poder para Dom, e com isso ele herdou todas as habilidades e memórias dele, para que ele possa se vingar em seu lugar do maldito que o traiu. E agora Dom inicia sua nova jornada em busca de ficar muito mais forte usando suas habilidades de sua vida antiga e as novas que ganhou. Ele vai encontrar o cara que traiu a pessoa que lhe deu esse poder para se vingar, e ele fará de tudo para alcançar isso, e logo ele tem que enfrentar vários inimigos poderosos, e é nessas batalhas que ele consegue despertar seu enorme poder. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Cameron, onde ele é um jovem normal que passa seu dia na frente de um computador. Porém um dia sua vida muda completamente quando ele é invocado para outro mundo de fantasia, e com isso ele se tornou um herói, e seu objetivo é derrotar o Rei Demônio que está ameaçando a humanidade. 10 anos após sua chegada ele finalmente consegue chegar até o Rei Demônio e com isso ser capaz de derrotá-lo para que possa voltar para a Terra novamente, e rapidamente eles têm uma batalha intensa e finalmente foi capaz de derrotá-lo, e agora ele poderia retornar para a Terra. Logo após isso um ser misterioso aparece e fala que é o deus desse mundo que o vigiou nesses 10 anos, mas quando vai olhar seu boletim tinha uma observação que ele tinha matado seus amigos sem motivo. Ele fez isso pois como eram seus amigos, vieram junto com ele para a batalha, mas acabou sendo um obstáculo para ele, então ele matou todos. Porém durante a sua jornada, eles fizeram várias coisas ruins com ele, onde até mesmo seu treinamento era uma desculpa para encher ele de porrada,
tratando ele como um animal. Então ele decidiu que isso foi uma vingança justificável, mas o Deus não concorda com isso, e fala que ele falhou e pela paz do mundo, ele deve retornar para o primeiro dia do teste, e com isso ele é enviado de volta para o primeiro dia que ele chegou nesse mundo classificado como um herói lixo, e com isso ele vai ter que fazer toda a sua trajetória do começo novamente, sem seus itens e habilidades, apenas com suas memórias de 10 anos que passou nesse mundo. Após renascer no início novamente, ele decide que agora as coisas serão diferentes. Com suas memórias de tudo que passou, ele vai mudar tudo e usar o fato que ele é o único herói capaz de salvar esse mundo ao seu favor. Ele também não será o herói bonzinho e ingênuo de antes. Com isso ele inicia sua jornada pela segunda vez, agora com o objetivo de matar o rei demônio e ter uma pontuação melhor no boletim, onde não importa o que tenha que fazer para conseguir seu objetivo. Tudo isso para acabar com os retornos sem fim e voltar à Terra. Agora nesse próximo mangá a história começa com um rei que um dia descobriu uma porta misteriosa, mas quando ele abriu o mundo, entrou em desespero, pois vários monstros saíram. Isso tudo aconteceu porque o mundo através daquela porta era o mundo dos demônios. Sem outras escolhas, o rei suplicou a Deus para dar força para suportar esses demônios. Logo após isso, uma luz misteriosa aparece, com isso os demônios somem, e pouco tempo depois marcas especiais começam a aparecer em certas pessoas que lhe dão poderes para lutar contra esses monstros. Essas pessoas ficaram conhecidos como magos. Com isso o mundo volta a ter paz, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Root, um poderoso mago negro que passa seu dia a dia fazendo suas missões estranhas do seu chefe. Quando ele retorna para reportar a missão, ele acaba escondendo sua verdadeira identidade para não chamar atenção. Porém, um dia após alguns eventos, ele acaba participando de uma batalha contra um inimigo muito poderoso, e com isso ele acaba mostrando seu enorme poder como mago da escuridão. Logo após isso ele acaba sendo reconhecido pela duquesa, que vem fazer um pedido pessoalmente ao chefe dele, onde o filho dela está frequentando uma escola super renomeada onde muitos magos poderosos da nobreza estudam, mas por alguma razão o filho dela está sendo chamado de monstro e está sendo maltratado, e ela quer que Rod entre nessa escola para ajudar seu filho a ter uma vida normal de estudante. De começo ele recusa, mas após alguns eventos ele acaba aceitando, e agora ele inicia uma nova jornada nessa escola com o objetivo de ajudar o filho da duquesa. Mas as coisas nessa escola era muito diferente do que ele pensava, e com isso ele tem que usar seu enorme poder da escuridão contra inimigos poderosos. Por fim ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Tian, que foi expulso de casa junto com sua mãe e irmã por seu pai, e nem mesmo sua mãe implorando para cuidar deles por serem crianças, ele apenas fecha a porta e manda ir embora. Com isso eles se mudaram para outra cidade, porém pouco tempo depois sua mãe foi assassinada e incriminada para parecer que ela tirou a própria vida pulando de um prédio, e logo depois eles vieram atrás dele. Sua irmã, por sorte, uma misteriosa pessoa apareceu e salvou eles. Essa mesma pessoa o levou para se juntar ao exército, e 10 anos depois de várias batalhas sangrentas e lutando bravamente para matar seus inimigos, ele logo ficou conhecido como Deus da Guerra, um cão cruel e frio que possui um enorme poder. E depois de um tempo, ele recebeu uma ordem para ir para a capital para fazer um relatório de suas missões, e com isso finalmente ele podia ver sua irmã. E agora ele vai deixar de ser um peão, onde depois de 10 anos com o poder de um rei, ele vai fazer todos estremecer diante seus pés. E logo ele se encontra com as pessoas que estragaram o túmulo de sua mãe, que fazem parte da família que causou a morte dela, e logo ele mostra que não deve ser subestimado, usando sua imensa força para derrotar seus inimigos. E logo após isso várias toneladas de ouro chegam com seus subordinados, tudo isso para construir o túmulo todo da sua mãe em ouro. Mas isso é só o começo. Ele vai se vingar da mulher que fez isso tudo com sua mãe, e vai fazer ela se ajoelhar e suplicar por perdão, e logo após isso ele massacra sem piedade todos os envolvidos com a destruição do túmulo. E agora aquele conhecido como Deus da Guerra no campo de batalha retornou para se vingar sem piedade de todos que machucaram quem é importante para ele, e não vai descansar até fazer todos eles pedirem perdão embaixo de seus pés.